Oi pessoal, tudo bem? Sou o Jorge Bart, então estou aqui para ajudar vocês aí para o concurso da Prefeitura de Juazeiro do Norte. Se você não me conhece, me segue no Instagram, se inscreve aqui no meu canal, que eu coloco conteúdos diariamente aí da matemática básica e também do raciocínio lógico para concurso. Bom, antes do nosso vídeo, vamos para a nossa vinheta e na sequência vamos resolver uma questão de geometria. Bom, olha só, gente, a questão que eu coloquei aí da banca, então, responsável pelo certame do concurso de vocês, é uma questão de geometria espacial. E aí diz assim, observe a figura do cubo a seguir. Lembrando, o que é cubo, gente? Cubo é esse sólido que tem todas as faces quadradas. Então ele é chamado de cubo ou também pode ser chamado de hexaedro regular. Ah, Bart, que nome feio esse, né? E eu como gaúcho falando bah aí, né? Mas esse nome, gente, hexaedro regular, é difícil aparecer em prova e eles colocam então o nome, né, mais comum, o cubo. O que é o cubo? É essa caixinha que lembra um dado, né, de 6 faces. É aquela caixinha que tem todas as faces, né, o que a gente enxerga pelo lado de fora, 6 faces quadradas. Aí diz o seguinte, o centro desse cubo de 12 centímetros de aresta forma com uma de suas bases uma pirâmide cujo volume em centímetros é igual a quanto? Então vamos lá, gente, parece uma questão difícil, mas não é. Olha só, nós temos esse sólido então chamado de cubo, certo? Esse sólido aqui, ó, ele é um cubo. Lembrando que o cubo, então, é esse sólido formado por 6 quadrados, certo? Eu tenho aqui 6 quadrados. E eles desenharam aqui pra gente uma pirâmide aqui, ó. Aqui está o centro, então aqui que eu estou fazendo com a caneta vermelha, representa aqui uma pirâmide, certo? Bom, os sólidos que caem, gente, nos concursos e que vai cair aí no concurso de vocês, pode aparecer uma questão desse tipo, os sólidos são esses, ó. A gente tem essa caixinha chamada de cubo, tá? Fazer ela menor aqui. Depois a gente pode ter esse outro sólido aqui chamado de cone, tá certo? O conezinho aqui. A gente também tem o cilindro, e a gente tem uma pirâmide. Aí eu vou fazer aqui uma pirâmide de base quadrada, tá certo? Então tá aqui, ó, uma pirâmide de base quadrada, certo? Então esses são sólidos que podem aparecer aí. Ah, tem outros, a esfera, mas esses aqui são os principais. O cubo, que é essa caixinha formada por 6 quadrados. Essa aqui é o cone, que a base é um círculo, lembrando que aqui são quadrados, então a base aqui é quadrada. Aqui é um círculo, e supondo que essa é uma pirâmide de base quadrada. Bom, esses contornos aqui, gente, agora a gente não chama mais de lado, a gente chama de aresta. Então, no caso, na nossa figura, aqui é 12 e aqui é 12. Ou seja, tudo aqui vai ser 12, ó. Eu poderia ir completando aqui no meu desenho, tudo é 12. Por quê? Porque essa figura, esse sólido, ele é um cubo, e o cubo é esse sólido formado por 6 quadrados. Então todas essas medidas aqui são iguais, tá certo? Bom, aí eles estão perguntando, gente, o volume da pirâmide. Volume. Então nós queremos calcular o volume. É isso que nós temos que resolver nessa questão, qual é o volume desse sólido que eu desenhei com a caneta vermelha, que vocês têm aqui na tela, né, o desenho mais bonito, aqui só um esboço para mostrar aqui melhor o cálculo. Então vamos lá. Gente, quando falarem em volume desses sólidos aqui, não esqueçam que o volume sempre vai ser isso, ó. Área da base vezes altura. Área da base vezes altura. Então o volume aqui, deixa eu colocar aqui com a caneta vermelha, eu vou chamar assim, ó,
superfície da base ou área da base, vou botar aqui SB vezes altura. O volume aqui, SB vezes altura. O volume aqui, SB vezes altura. O volume dessa aqui, SB vezes altura. Então o volume, gente, é a capacidade. Imagina assim, eu estou aqui numa sala, essa sala aqui tem um formato de cubo, não, é um formato de um sólido chamado paralelepípedo, né? Ele não é parecido com cubo, é parecido com cubo, né? Ou daqui a pouco na sala aí do teu escritório, da tua casa, onde tu está assistindo esse vídeo. Então o volume, gente, é como se esse sólido aqui, essa sala, fosse uma piscina e eu vou encher de água aqui. Quanto de água cabe aqui? Então isso é o volume. É o que nós queremos saber, o volume desse sólido. E o volume é sempre a área da base vezes a altura. Esse SB que eu estou chamando é a superfície da base. Então, por exemplo, se isso aqui é um quadrado, aí a gente já lembra aqui das fórmulas, ó. Quem é a área do quadrado? A área do quadrado aqui, esse SB aqui, vai ser então A ao quadrado. Qual é a área do círculo? Existe uma fórmula que é π vezes o raio ao quadrado. Aqui também, π vezes o raio ao quadrado. Isso é a área da base, que é a superfície da base. Qual vai ser a altura aqui? É o A. Qual vai ser a altura do cone? Seria essa perpendicular, quando forma 90 graus. Qual é a altura aqui do cilindro? Essa medida. Aqui, qual é a altura dessa pirâmide? Seria essa perpendicular aqui. Tá? Então aqui, ó, nós temos a altura, aqui a altura, né? Aqui, ó, vai ser a nossa altura. Então o volume é sempre a área da base vezes a altura. Ah, Bart, eu vou ter que saber a fórmula da área da base? Sim, e aí vai depender do sólido. Nesse caso aqui, que nós já vamos resolver, a base aqui é um quadrado. E como é que se calcula a área do quadrado? É lado vezes lado. Né? Aqui, lado vezes lado. Se fosse a área do círculo, a área do círculo seria uma fórmula que é essa daqui, ó. Seria a área do círculo, seria π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que seria a área do círculo vezes a altura. Aqui também. Mas tem um porém, gente, tá? Eu até vou apagar aqui, vou pegar o apagador. Depois, em outros vídeos, eu vou acabar falando aí da fórmula da área do círculo, mas o volume gravem assim, é a área da base vezes a altura desses principais sólidos, o cubo, o cone, cilindro e pirâmide. Só que não esqueçam, gente, que alguns tu divide por 3. Ah, Bart, quais os que divide por 3? Grava assim, gente, são aqueles que tu não pode sentar. Tipo aqui, ó, gostaria? Né? Imagina essa ponta, não pode sentar, então divide por 3. Esse aqui, ó, não pode sentar, divide por 3. Já esse aqui, ó, imagina um banco no formato de um cubo, ó, um banco em formato de cilindro. Então, sólido que tem ponta, tu vai dividir por 3 o volume. Tá? Então, isso para gente gravar, área da base vezes altura. Quando não der para sentar, divide por 3, que é o caso do cone da pirâmide. Então, olha só, gente, como agora fica fácil da gente resolver essa questão. Tu não quer saber o volume dessa pirâmide? Então, vamos lá. Vamos calcular o volume da pirâmide? Então, vou fazer o cálculo do volume da pirâmide. Aqui, ó, volume é igual. Vai ser a área da base. Quem é a área da base? É a área do quadrado. 12 vezes 12 ao quadrado. Vezes a altura. Ah, mas qual é a altura da pirâmide? Gente, a altura é essa perpendicular. Mas não esqueçam que essa pirâmide, o centro dela, o centro desse cubo de 12 centímetros de aresta forma uma de suas bases, uma pirâmide cujo volume em centímetros cúbicos é igual a quanto? Então, isso aqui, ó, tá bem no centro. Se essa medida aqui vale 12, então isso aqui vale quanto? 6. Então, qual é a altura? 6. Mas não esqueçam de dividir por 3. O que vai dar o cálculo aqui? 6 dividido por 3 dá 2. 12 ao quadrado vai nos dar 144 vezes 2.
Portanto, o volume dessa pirâmide vai ser igual a 288 centímetros cúbicos. Ah, por que que a unidade está elevada ao cubo? Porque é volume. Se fosse área, a gente seria ao quadrado. Então, recapitulando, quando eles pedirem um volume, e geralmente essa banca adora colocar um desses sólidos aqui, ou cubo, ou cone, ou cilindro, ou pirâmide. E o volume, que é o espaço, né? O que eu tenho espaço lá dentro, é sempre a área da base vezes a altura. Mas lembra que o sólido que tem ponta, tu divide por 3 porque tu não pode sentar. É o caso do cone e o caso da pirâmide. O cubo e o cilindro é a área da base vezes a altura. Mas tem que cuidar, qual é a área da base do sólido que está em questão? Nesse caso aqui é um quadrado. Como é que se calcula a área do quadrado? Lado vezes lado. Ficou 12 ao quadrado. Vezes a altura, porque esse pontinho está bem no centro do cubo. Se aqui é 12, então aqui é a metade, que é 6, divididos por 3. E aí, fazendo esse cálculo, nós achamos 288. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aí o teu like, é importante. Coloque os comentários aí, qual a questão que vocês querem que eu resolva, qual é o assunto para o concurso de vocês aí de Juazeiro do Norte, tá bom? Compartilhem com os amigos de vocês também, é muito importante para que eu possa continuar aqui o trabalho da gente ir fazendo essas questões que com certeza vai fazer muita diferença aí no concurso de vocês, para mais, né? A diferença que eu digo no sentido de se preparar e fazer uma boa prova no dia aí do concurso de vocês. Tá bom, gente? Então, até a próxima e um grande abraço.